Hoje é com alegria e satisfação que a gente recebe a visita do Antônio Navarro, expert da doutrina espírita, dirigente lá do Centro Franciscano Xavier, na Mirasolândia lá, né? Eles fazem um trabalho fantástico. Eu pessoalmente conheço o Navarro, o que esse cara tem de conhecimento da doutrina é fantástico. Seja bem-vindo, fique à vontade, muito obrigado, viu, Navarro? Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Nosso querido Lúcio, sempre muito gentil, nos dando qualidade que não possuímos. Estamos aprendendo doutrina espírita e Evangelho de Jesus. E a cada dia que passa, a gente identifica mais áreas nebulosas, mais áreas obscuras no nosso entendimento. Por isso, a instrução do Espírito de verdade tem que ser levada à risca. Espíritas instruí-vos, eis o segundo ensinamento. A nossa proposta de reflexão hoje é em torno da figura que está projetada na tela. Pretendemos conversar um pouco sobre espírito, perispírito e corpo físico. Esses três elementos somos nós encarnados. Quando estamos encarnados, é a reunião desses três elementos. Quando estamos desencarnados, evidentemente, somos tão somente espírito e perispírito. O corpo físico volta a compor a Terra naquilo que ela tem de elementos físico-químicos. A ideia da existência dos espíritos não é uma ideia criada pela doutrina espírita. A doutrina espírita vem, evidentemente, nos esclarecer acerca desse ente que está na cultura religiosa de toda a humanidade, em todos os tempos da humanidade. Em todas as religiões, entende-se que o ser humano sobrevive à morte do corpo físico, ou seja, torna-se ele um espírito. E se nós observarmos a história da humanidade, e aqui gostaríamos de levantar algumas questões que aparecem no Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos ver que o Espírito faz parte de nossas vidas há muito e muito tempo. No Evangelho do Senhor Jesus, todos nós conhecemos essa passagem, nós vamos nos lembrar de Jesus subindo o Monte Tabor, com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Anoitece e eis que o Senhor se transfigura, mostrando toda a sua luminescência espiritual, e os espíritos de Moisés e Elias se apresentam para conversar com Jesus, e os apóstolos ficam impressionados com a luminosidade de Jesus e também da luminosidade dos 2 espíritos, Moisés e Elias. É preciso fazer uma observação. Elias, disse Jesus, teria reencarnado como João Batista. E de João Batista, disse o Cristo, que era o maior espírito até então nascido aqui na terra. Ou seja, o Senhor Jesus estava conversando com espíritos altamente esclarecidos, altamente evoluídos. Mas se nós nos lembrarmos ainda das letras do Evangelho do Mestre, nós vamos encontrar o Senhor dialogando com espíritos inferiores, infelizes, que prejudicavam, que obsidiavam, que perseguiam encarnados. Significa, evidentemente, que existe uma variação muito grande entre os espíritos desencarnados, dos mais evoluídos, como ele atesta na condição de Elias e de João Batista, como esses que ele às vezes até chamava de imundo pelo próprio comportamento, mas não enquanto um ente. Esses representam o outro lado da escala espírita que Allan Kardec vai estudar em O Livro dos Espíritos, a partir do item número 100. Olhando em nossa volta, nós vamos perceber naturalmente que as pessoas são muito diferentes umas das outras, num nível até impossível de ser quantificado. No mundo espiritual também é assim, diz Kardec. Não seria possível
fazer uma catalogação de todos os estados ou estágios espirituais para dar para nós uma noção exata do que existe em termos de espíritos. Mas Allan Kardec, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, vai nos falar sobre a escala espírita. Ele vai classificar os espíritos em 3 ordens, e somando as classes dessas 3 ordens, serão 10 classes. E se nós quisermos nos identificar como espíritos em qual dessas classes nós estamos, é só ir lá e verificar, porque cada classe de espíritos, em cada ordem, Kardec deu para todos nós a característica comportamental dos espíritos vinculados àquela classe. Então, se eu quiser saber que tipo de espírito eu sou, é só ir lá e estudar um pouquinho a tão famosa escala espírita. Bem, mas Allan Kardec vai discutir com os espíritos acerca do que é o espírito a partir da questão 23 do Livro dos Espíritos, e é onde Allan Kardec pergunta o que é que o espírito é, ou seja, o que é que nós somos. O princípio inteligente do universo, dizem os espíritos, ou seja, somos o ser pensante, que tem como atributo, um dos atributos, a inteligência, que é passível de ser desenvolvida, é passível de ser praticada, é passível, enfim, do espírito tomar conta dela e fazer algo acontecer. Repetindo o segundo ensinamento do Espírito da Verdade, instruí-vos, ele está dizendo isso para seres inteligentes, que somos nós. Então o espírito é o ser que pensa, é o ser que aprende, que ensina, que sonha, que planeja. Atividade mental, atividade psíquica, somos nós, espíritos. Mas Allan Kardec, na questão seguinte, a questão 23A, ele pergunta qual é a natureza íntima do espírito. É como se o mestre perguntasse do que o espírito é feito. E os espíritos vão dizer para nós que no nosso nível de entendimento, no estágio em que nós nos encontramos, nós não temos condições de compreender aquilo que se poderia dizer a matéria que compõe o espírito, porque ele não é matéria, dizem os espíritos. E nós não conseguimos entender ainda as coisas que, como essa, que sendo alguma coisa não é matéria. O espírito é incorpóreo, mas não é imaterial, dizem os espíritos. Então essa questão de saber como é que o espírito é feito, nós precisamos deixar para o tempo, para as futuras reencarnações, para o progresso espiritual que nos aguarda. Aqui na imagem que está refletida, nós estamos vendo o espírito como um foco de luz, um ponto de luz, não é sem razão. Tanto em Jesus quanto na doutrina espírita, nós vamos encontrar a resposta para aquilo que representa o nosso espírito. Se nós nos lembrarmos ainda uma vez do Evangelho do Senhor, nós vamos nos lembrar de quando ele disse: sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, Jesus está dizendo que o espírito humano é uma luz e que é preciso fazer essa luz brilhar. Kardec volta à carga com os espíritos na questão 88 do Livro dos Espíritos, questionando acerca da própria condição existencial do espírito. É quando Kardec pergunta se os espíritos têm uma forma limitada, determinada, constante. O nosso corpo tem tudo isso. O espírito tem uma forma determinada, limitada e constante? Pergunta Kardec. E os espíritos disseram que aos nossos olhos de encarnados não, mas aos olhos dos espíritos superiores sim. Mas que nós poderíamos pensar o espírito como sendo uma chama, um clarão, uma fagulha etérea, dizem os espíritos na questão 88. Eles estão dizendo que nós somos luzes, como Jesus disse. Um clarão, uma chama, uma fagulha nada mais é do que um emissor de luz. Ora, questão seguinte, 88A. Kardec pergunta para os espíritos: esta chama, esta fagulha, este clarão tem cor? E os espíritos disseram: tem. E a cor do espírito varia entre o opaco, escuro, até brilhante como o brilho de um rubi, segundo o desenvolvimento moral alcançado pelo espírito.
Ou seja, nós temos uma cor definida pela nossa moralidade. E é bem provável que muitos aqui nesse instante estejam pensando: que cor será que é o meu espírito? A escala espírita é capaz de fazer com que a gente identifique a cor do nosso espírito. Porque quanto mais baixo estivermos na escala, mais próximos da última classe, que é a 10ª, mais apagadinhos nós seremos. Quanto mais próximos das ordens superiores, mais iluminados nós seremos. Mas a gente já tem noção de que isso é uma realidade. Quando nós observamos as figuras que nós, seres humanos, criamos em relação aos anjos, aos santos, nós os vemos, nós os pintamos, nós os entendemos com uma luminosidade em torno, no mínimo, da cabeça. Alguns com auréola. Ao longo desses séculos e 2 milênios de cristianismo, a gente entendeu que espíritos evoluídos têm uma claridade maior. No dia a dia, aqui na Terra, entre encarnados, a gente sempre fala ou ouve falar: ah, fulano é um espírito de luz, fulano é um espírito iluminado. É essa condição que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus estão nos levando, que nós deveremos iluminar também, por nossa vez, o nosso próprio espírito. Temos essa obrigação natural de fazer brilhar a nossa luz. Mas raciocinemos. Luz são ondas que, segundo a frequência, que segundo a potência, tem uma cor e percorre uma distância sempre proporcional à vontade que gerou essa luz. Ora, se é onda, é energia. Se é energia, produz efeito, porque toda energia produz um efeito. Significa dizer que tudo aquilo que pensamos, toda a nossa maquinação mental, toda a atividade psíquica do espírito gera um trabalho. Se gera um trabalho, tem um efeito proporcional sempre à moralidade do espírito e à vontade que carrega esse pensamento ou que carrega essa intenção. De qualquer forma, a nossa luminosidade sempre vai ser maior segundo a potência que o espírito desenvolveu, e a coloração será sempre proporcional à moralidade que ele tem. Não nos esqueçamos disso. O espírito é um gerador de energia, e ele o faz em todos os sentidos, mas ele o atinge com certeza tudo aquilo que é objeto do seu pensamento, seja pessoas, seja circunstâncias, sejam coisas materiais, sejam a humanidade. O que nós pensarmos, nós atingiremos com o nosso pensamento. Simples assim. E esse pensamento é reconhecido pelos espíritos, e Jesus deu prova textual disso quando ele fala, aliás, ele cobra 2 que lá no fundo da sala estavam comentando que ele, Jesus, comia com pecadores, e Jesus os admoesta dizendo: por que arrazoeis o mal em vossos corações? De longe Jesus não os ouvia por conta do tumulto, mas conseguia evidentemente captar o pensamento deles e entender do que se trata. Os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Pois bem, esse espírito que foi criado simples e ignorante tem por objetivo divino atingir a perfeição. Esses 2 pontos são iguais para todos nós. A forma como nós caminhamos da simplicidade e ignorância à perfeição é escolha nossa. O livre-arbítrio está a nosso favor, e aí a gente escolhe ou o caminho reto ou os caminhos mais longos, através dos atalhos morais da vida. De qualquer forma, Allan Kardec vai mostrar para nós algumas outras características, que é o que nos interessa para a noite de hoje, em relação às consequências daquilo que o espírito pensa e da luz que ele gera. Allan Kardec, um pouco à frente da questão 88 e da questão 88A, vai entrar num campo muitíssimo interessante para todos nós, que é o campo do perispírito. E é preciso fazer também um parêntese, como fizemos na introdução do nosso bate-papo. Não é a doutrina espírita que criou a ideia de que existe um perispírito.
O perispírito é estudado na nossa Terra há mais de 4.000 anos. Em todas as regiões do planeta, seja no campo científico, religioso ou filosófico, o corpo espiritual, o corpo perispiritual, tem sido estudado há mais de 4.000 anos. A doutrina espírita tem 159 anos. Mas é evidente, ela é o Consolador prometido por Jesus e que veio nos esclarecer sobre todas as coisas, fazendo-nos lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito. Tinha que tocar no assunto da doutrina espírita, e ela o faz a partir da questão 93 do Livro dos Espíritos. E são só 4 questões, mas altamente reveladoras se nós as estudarmos. Na questão 93, Allan Kardec pergunta para os espíritos se o espírito, ele está falando do espírito na condição de desencarnado, se o espírito tem algo que o reveste, que o encobre, ou ele anda descoberto. Na pergunta, Kardec ainda cita o pensamento de vários seres humanos aqui na Terra, que eram favoráveis à existência desse corpo perispiritual. Essas pessoas têm razão, questiona Kardec. Existe algo que reveste o espírito quando ele está no mundo dos espíritos? Ou ele anda feito um vagalume? Perguntaríamos nós, né? Uma luzinha que sai andando, voando aí. Os espíritos disseram a Kardec que existe uma matéria que reveste o espírito. Essa matéria é quintessenciada, ou seja, num estado vibratório que nós normalmente, em condições normais, não vemos, mas os espíritos sim. E ela permite ao espírito locomover-se, permite ao espírito elevar-se. E ela é retirada dos elementos que constituem o aspecto físico do nosso planeta, de forma que, se o espírito mudar de planeta, ele deixa esse corpo aqui e assume um novo corpo lá. A partir da questão 94, esse corpo, por designação de Kardec com a anuência da espiritualidade maior, esse corpo chama-se perispírito. Existem inúmeros outros nomes dados por quem estudou esse corpo espiritual. Para nós espíritas é perispírito, é um corpo que reveste o espírito. O espírito retira esse corpo, aqui na figura central, ele representa aquilo que o espírito pensa. Questão 95. Qual é a forma do perispírito? Tem a forma que o espírito deseja. Ora, como nós estamos habituados ao longo do nosso processo evolutivo biológico, evidentemente, nós acostumamos o nosso pensamento, o nosso entendimento acerca desta figura. E por isso, quando nós desencarnamos, nós apresentamos uma figura humana. Bem, já passou Ghost aqui em São José do Rio Preto algumas vezes, não é? Quem de nós já não viu e teve a oportunidade de prestar atenção no desencarne, tanto do mocinho do filme quanto do bandido? Nós desencarnamos e continuamos com a mesma imagem. Com a mesma imagem. Vamos raciocinar, sempre raciocinando. Se o espírito tem um corpo que o reveste, e os espíritos vão dizer que é através desse corpo que ele se torna visível, até mesmo tangível, em algumas circunstâncias. Significa dizer que quando alguém fala, eu vi o espírito de fulano, não, ele não viu o espírito de fulano, ele viu o perispírito, com a aparência que fulano tinha. Nós não temos condições de ver espíritos, nós vemos o perispírito. O espírito está escondidinho dentro do perispírito. Por isso que os espíritos lá na questão 23 vão dizer que a gente não consegue ver espírito. Nós conseguimos ver perispírito. Ora, nós estamos percebendo aqui que há algo em comum entre o espírito e o perispírito. É a luminosidade. A mesma claridade gerada pelo espírito através da sua atividade mental vai fazer com que o perispírito se inunde dessa energia gerada pelo pensamento. Consequentemente, esse perispírito vai brilhar a luz que é resultado da atividade mental, secundada pela moralidade do espírito. Tem um limite. O espírito fica iluminado, o perispírito fica iluminado no seu limite. Mas é preciso lembrarmos-nos de uma outra questão. Ainda citando o Ghost, nós percebemos que aquele mocinho do filme sai correndo atrás do assassino e ele sequer sabe que está morto.
O seu pensamento está no terra a terra. Quando ele volta, que ele se lembra da namorada, é que ele vai perceber que ele está morto. Aliás, o corpo está morto. Quando os espíritos falam que o nosso perispírito é constituído da matéria presente no nosso mundo, eles estão dizendo que o nosso perispírito está sujeito à lei da gravidade. Existem princípios gravitacionais, diz Emmanuel e André Luiz, que regem a existência do espírito. Então, quando nós desencarnamos, nós não vamos para qualquer lugar e nem atingimos locais superiores se o nosso perispírito estiver pesado. E quando é que ele é mais pesado? Quando nós somos mais viciosos, quando nós somos mais ligados às coisas do dia a dia e da matéria e menos espiritualizados. Simples assim. Essa questão de nos elevarmos na atmosfera depois de desencarnarmos, só se nós pegarmos um avião, porque senão nós vamos ficar no nível da terra mesmo, ou se nós formos socorridos por aqueles espíritos que vivem socorrendo os desencarnados. Mas para que eles nos socorram é preciso que a gente tenha merecimento. Então, durante a minha vida eu preciso socorrer, para que na hora de desencarnar os espíritos também me socorram e me ajudem mesmo a sair do corpo físico. Às vezes eu fico pensando nessa questão. A gente tem uma ideia de que já desencarnou e reencarnou milhares e milhares de vezes, pois até hoje eu não aprendi a desencarnar. Eu acho que a maioria de nós é assim, a gente não sabe desencarnar. Quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente precisa de ajuda. Espiritualmente falando, a gente só recebe ajuda quando a gente merece. Pois é, eu estou ajudando quem aqui na Terra? Quantas pessoas eu estou ajudando? Quantas pessoas eu estou beneficiando? Aqueles que precisam de mim. Onde eu tenho sido voluntário, sem querer nada em troca, para que na hora que eu precisar, os espíritos venham e me retiram. Estudos aqui na Terra, sob orientação espiritual, dizem que o perispírito tem algo em torno de 57 gramas. Mas já fizeram algumas pesquisas na América do Norte, onde pessoas que estavam para desencarnar tinham suas camas colocadas sobre balanças de precisão, de forma que quando o espírito desencarnava, o corpo perdia peso e a balança registrava qualquer coisa entre 25 e 75 gramas, ou seja, é o peso do perispírito. Mas nas entrelinhas, desencarnar emagrece. 70 gramas é verdade, mas emagrece. Então quem estiver obcecado por perder um pouquinho de peso, é só dar uma desencarnada que perde instantaneamente 70 gramas. Por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque é muito importante entendermos que o nosso papel é fazer brilhar a nossa luz. Fazer brilhar a nossa luz é espiritualizar-se. E Jesus disse isso muito bem. Quando nós estudamos o capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver o quanto Jesus insiste conosco para prestarmos atenção no nosso relacionamento com as coisas do mundo, com as coisas da terra. É lá que ele vai falar para a gente não se preocupar muito com o que vamos vestir ou o que vamos comer, para a gente não se preocupar em abarrotar o celeiro, essa noite vai ser pedida a sua alma. E Jesus ainda vai dizer para nós algo muito interessante a respeito dessa questão do perispírito depois da morte do corpo físico. Jesus vai dizer duas coisas que precisam ser muito bem captadas e entendidas por nós. Primeiro, onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, tudo aquilo que a gente valoriza, tudo aquilo que é um tesouro para nós, o coração, o sentimento, o interesse espiritual vai estar junto. Tudo, seja pessoas, sejam objetos, enfim, tudo o que nós valorizarmos, o nosso sentimento, o nosso entendimento espiritual vai estar grudado naquilo. Jesus está dizendo isso. E ele diz algo ainda mais interessante a respeito. Tudo o que ligarmos na terra estará ligado no céu. Tudo o que desligarmos na terra
estará desligada no céu. E é preciso entender que quando Jesus fala céu, ele está se referindo ao mundo espiritual, que é para onde nós vamos, porque é de lá que nós viemos. Significa dizer que tudo aquilo que eu valorizo aqui na terra impregnará de forma bastante firme, vamos dizer assim, a nossa atenção e o nosso espírito ficará grudado nisso. Ora, se eu desencarnar, eu consigo abrir mão daquilo que me é valoroso, seja pessoas, seja uma casa, seja um carro, ou seja uma fazenda. O nosso perispírito será o responsável por nos manter junto daquilo que nós valorizamos aqui na terra. É simples, isso é lei natural. Lei natural. O nosso exercício é espiritualizarmos. As coisas materiais passam pelas nossas mãos para engrandecimento dos nossos espíritos. As pessoas não são nossas, estão conosco num caminho evolutivo, num programa reencarnatório particular de cada um e até mesmo coletivo, mas as pessoas não são nossas, são filhos de Deus, e o Papai do Céu, todos nós sabemos disso, tira um desses nossos entes mais queridos de junto de nós e não pede nem licença. Por quê? Porque ele vê interesses do espírito e não interesses das convenções sociais humanas. Precisamos prestar muita atenção nisso. Somos espíritos, utilizando-se de uma vestimenta perispiritual aqui na terra. Não podemos nos esquecer disso. Mas Allan Kardec, ao conversar com os espíritos acerca da aparência do espírito, e quando ele ouve como resposta que o perispírito tem a aparência que o espírito quer, a gente precisa pensar muito bem nisso, porque evidentemente aqui na terra a gente consegue maquiar o nosso corpo, esconder a nossa natureza espiritual, mas o nosso perispírito denuncia aos espíritos a nossa condição espiritual. Tudo aquilo de que precisamos espiritualmente, tudo aquilo que é a nossa característica espiritual é vista pelos espíritos. Nós somos identificados pelos espíritos pela coloração do nosso perispírito. Não enganamos ninguém. A fotografia Kirlian é capaz de mostrar a luminescência no entorno do nosso corpo físico para os nossos olhos, mas para os espíritos eles não precisam disso. Basta o espírito fixar a sua atenção em quem quer que seja, ele já reconhece imediatamente a característica luminosa do espírito com as suas características naturais e pessoais. Isso precisa ficar muito bem claro para todos nós. Mas há uma questão que precisa ser discutida a partir do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos a passagem que o mestre cura um cego de nascença. Diz o Evangelho que aquele cego estava com 18 anos, cego de nascença, e ele queria ser curado da cegueira. Ele queria que Jesus devolvesse a ele a oportunidade da visão, ou desse a ele, devolvesse em termos reencarnacionistas, desse a ele naquela vida, porque ele nasceu cego. E Jesus o cura. Com a saliva, faz um barrozinho, esfrega nos olhos daquele rapaz, pede para que ele vá ao tanque de Siloé se lavar, e a partir de então o rapaz começa a enxergar. Os apóstolos, letra do Evangelho, chegam a Jesus e perguntam: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus responde: não foi ele nem os pais dele, mas ele nasceu cego para que se cumprisse nele as obras que vim fazer em nome de meu Pai. Vamos raciocinar em cima desta passagem. O rapaz nasce cego e os apóstolos perguntam: ele pecou para nascer cego? Está aí embutido duas questões. Primeiro, a reencarnação, porque ele nasceu cego, se pecou, pecou em outra vida, não pecou nessa. Mas há uma segunda questão mais importante, os apóstolos tinham pleno conhecimento de que o erro moral do espírito, o pecado, impacta no corpo físico. Tanto que perguntam quem foi que pecou para ele nascer cego. Ou seja, ele errou lá, paga no corpo aqui. É evidente. E fica muito mais evidente se nós formos lá no paralítico, que Jesus cura num sábado, que foi transtornante, no tanque de Betesda.
o Senhor se aproxima do tanque e um paralítico há 38 anos pede, ao ser questionado por Jesus, ele não reconhece Jesus, não sabia quem era, pede para ser curado. Mas de que forma ele queria ser curado, aquele rapaz? Ele queria que alguém o lançasse no tanque de Betesda quando a água se movimentasse, porque entendia-se que o primeiro a cair na água quando ela se movimentasse ficava curado das suas enfermidades. E Jesus cura ele instantaneamente. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Lá fora, nas escadas do templo, Jesus encontra de novo esse ex-paralítico, andando e carregando a cama na qual ele era transportado, porque ele não conseguia nem mesmo se arrastar. E diz Jesus a ele: olha que agora você está são, mas não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Tem a ver ou não tem a ver os erros morais do espírito com a problemática fisiológica que nós carregamos no nosso dia a dia? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando o espírito comete um erro, dirá André Luiz em Evolução em Dois Mundos, todo erro moral cometido pelo espírito consciente, nós já somos conscientes, todo erro moral cometido pelo espírito consciente vai produzir uma mácula na consciência do espírito, que será projetada na tessitura perispiritual desse mesmo espírito, sendo causa de sofrimento numa reencarnação mais à frente. Ou seja, quem limpa o perispírito é o corpo físico. E limpa do quê? Dos erros que nós cometemos. Então todo erro que o espírito comete, uma vez que a lei de Deus está na sua consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, toda a lei de Deus está na nossa consciência, todo erro cometido é como se nós criássemos um foco de energia psíquica em desalinho com a lei. Esse foco em desalinho é uma sombra, essa sombra é projetada no perispírito e o corpo físico é que vai filtrá-la mais cedo ou mais tarde, sendo causa de sofrimento para o espírito. Mas alguém pode estar pensando então, como eu pensei num primeiro instante: quanto será que eu tenho de mancha escura para filtrar pelo meu corpo físico ainda? Dessa e de outras vidas. Pois que se nessa, conhecendo um pouquinho da doutrina, um pouco do evangelho, fazendo palestra, ainda erro muito, imagina lá para trás. Tudo isso vai gerando manchas no meu perispírito que o corpo físico há de filtrar. Mas essa é a única solução? Não, evidente que não. Deus não fecha portas, Ele abre portas. E há uma orientação muito segura para nós todos, que nós deveríamos prestar muita atenção e colocar em prática, que é a orientação de Pedro, apóstolo. Na sua primeira epístola universal, ele vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, à medida em que eu começo a ser bom, trabalhar no bem, no voluntariado, mas ser voluntariado dentro da minha própria casa, porque lá estão os desafios maiores para os nossos espíritos. Eu preciso começar a ser bom dentro de casa, para as pessoas que moram comigo, que convivem comigo, porque isso faz parte de um planejamento. Nossas reencarnações são planejadas. Jesus, ao dizer que eu vim fazer as obras que meu Pai mandou, e esse rapaz é um deles, já estava planejado. Já estava planejado, e é exatamente o planejamento reencarnatório que livra a cegueira daquele rapaz de ser uma injustiça ou uma maldade. Porque se Jesus fala que ele não tem pecado, por que ele nasce cego? Porque ele aceitou nascer cego para que Jesus o curasse e fizesse parte daquilo que ficaria escrito para a posteridade a partir do Evangelho de Jesus. Então existe um programa reencarnatório. Ora, as pessoas que estão conosco fazem parte de um programa reencarnatório. É evidente que uma ou outra condição a gente altera por conta do nosso livre-arbítrio, mas sempre será, porque está ligado na terra, é ligado no céu. Sempre será necessário entendermos que as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas pelas quais nós precisamos aprender a ser bons. Vai valer a pena para nós. Então eu posso, pelo esforço no bem, apagar as manchas que eu conquistei através dos erros que cometi, sendo bom, sendo operoso, sendo produtivo, trazendo felicidade para as pessoas. Eu vou diminuindo a minha carga de pecado, entre aspas, que está registrada no meu perispírito a partir da minha consciência. Então valerá sempre a pena para mim fazer o bem. Pois é.
voltemos à condição energética. Para mantermos fixo em nossa mente, o espírito brilha e o perispírito reflete. Mas assim como o espírito reflete a luz do espírito, tem algo em comum também entre o perispírito e o corpo físico: a aparência. O perispírito é um dos contributos para a formação, então, do nosso corpo físico aqui na Terra. Diríamos, há tantas designações a respeito, que o perispírito é o modelo organizador biológico, é a forma do bolo. Se o perispírito estiver deformado pelos muitos erros ou agressões gravíssimas que ele possa ter perpetrado, ele vai gerar um corpo em desalinho. Mas também pode haver corpos em desalinho a pedido do próprio espírito, segundo a sua natureza de provas. Não importa discernirmos uma coisa da outra, importa que a gente evite novos problemas para reencarnações futuras. André Luiz, numa obra monumental como todas de André Luiz, mas Missionário da Luz é algo fantástico. Vai trazer algumas informações muito interessantes a respeito do planejamento reencarnatório e da figura humana que nós vamos ter aqui na Terra. No capítulo 12, André Luiz nos fala da experiência de um espírito que no mundo espiritual está na condição feminina. Quem já leu vai se lembrar. Quem não leu, não desencarne sem ler, como diz o nosso querido Alcântara. Missionário da Luz. É um livro que precisa ser lido. Mas a mulher está lá no mundo dos espíritos e ela está indo no planejamento reencarnatório. Som. Você vai regular lá? Som. Navarro está falando alto demais, o microfone não deu conta. Vamos diminuir um pouco, viu, André? O volume, a pressão aqui. Mas André Luiz está narrando a história, repetindo, da mulher que está indo ao departamento de reencarnação para ela acompanhar, na verdade ela vai lá conhecer a figura física que ela vai ter na Terra na reencarnação que está em planejamento. Ora, quem produz essas figuras no mundo dos espíritos são espíritos altamente esclarecidos, altamente desenvolvidos moralmente. Assim como nós fazemos manequins aqui na Terra, lá no mundo dos espíritos faz-se manequins que serão vivenciados no seu aspecto pelos espíritos reencarnantes. E essa mulher está indo lá. Ela tem um corpo sendo projetado para a sua reencarnação futura. Pois ela é conduzida até a presença desse espírito de escola e o espírito mostra-lhe uma figura feminina impressionante. E ela diz para ele: esse corpo eu não quero. Não aceito esse corpo, não quero esse corpo. Olha, as mulheres são difíceis de serem contentadas até no mundo espiritual. Não as espíritas, evidentemente. As espíritas são mais fáceis. Ela não queria aquele corpo, mas aí, mas minha irmã, por que você não quer esse corpo? Acreditem, porque está bonito demais. Uma mulher reclamando que o corpo está bonito e ela não quer. E ela tinha razão, porque ela disse em sequência: eu não posso mais nascer com um padrão de beleza desse na Terra, porque eu já perdi várias reencarnações pela vaidade, pelo orgulho e pela sensualidade decorrente. E eu preciso que você modifique meu corpo, deixando ele mais feio, queria dizer ela, né? É quase igual aqui quando a gente nasce na Terra e as mulheres procuram se enfeiar cada vez mais, né? Na cultura nossa aqui, não tem creme que chega, não tem tratamento que chega, regime que chega, né? Mas é exatamente o contrário de lá. Olha, precisa ficar o recado, hein? Quanto mais quer ficar bonita, mais altera o perispírito para a próxima. Precisa ficar esperto com esse raciocínio. Dar uma arrumada na aparência é uma coisa, agora viver escravo da aparência física e da beleza, cuidado. Quanto mais mexe por conta da vaidade e do orgulho nesta existência, é o perispírito mais desarranjado para a próxima.
Aí vem um navarro, né? Ok, mas alguém pode perguntar assim: navarro, se o perispírito tem uma aparência e ele é o modelo organizador biológico, como é que aquele mentor está criando uma nova aparência para ela, diferente daquela que ela tem? Qual que vinga? As duas vingam. O perispírito terá a forma humana, com todas as suas características de órgãos internos. A aparência é segundo a necessidade provacional ou expiatória do espírito, muitas vezes. Significa dizer que o espírito, quando ele está altamente compenetrado do seu programa reencarnatório, ou quando se precisa determinados detalhes em função da importância da renovação dele ou daqueles que vão conviver com ele, o espírito carrega em si uma energia vibratória, um magnetismo pessoal, espiritual pessoal, que vai induzir determinado espermatozoide que tem um DNA característico muito parecido com as suas necessidades. Então o próprio espírito vai induzir o espermatozoide adequado a fecundar o óvulo. Isso quando não acontece dos próprios mentores espirituais escolherem, através do exame do mapa genético, dentre os milhões de espermatozoides aptos a fecundarem um óvulo, aquele que tem mais características aproximadas com a necessidade do espírito reencarnante. Então não é o espermatozoide mais sadio, o mais rápido, o mais forte que atinge e fecunda o óvulo. É aquele que tem afinidade com as necessidades do espírito, através do seu magnetismo. Somos especiais, somos seres especiais. E o nosso corpo físico, então, vai refletir a realidade dos nossos espíritos, para esta e para as outras vidas. Pois bem, tudo aquilo que é energia e que está no perispírito envolve o corpo físico em cada uma de suas moléculas, em cada um de seus átomos. Os gregos há 2000 anos já diziam: mente sã em corpo são. Ou seja, se a mente estiver sã, naturalmente o corpo será mais sadio. E é uma verdade. Toda a atividade psíquica que carrega em si os valores emocionais e morais, gera uma energia que inunda o perispírito e, por sua vez, o corpo físico. Ou seja, nós sujeitamos o nosso corpo físico às energias que geramos. Se for energias boas, energia positiva no nosso corpo físico. Se for energia ruim, o nosso corpo físico pagará a conta. Mas vamos a Jesus, sempre Jesus. Quando Jesus nos aconselha orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem e caluniam, o que é que Jesus está falando? Eu tenho um inimigo e Jesus me aconselha orar por ele. E aí, porque já entendi a letra do Evangelho, já estou convencido da realidade espiritual, eu começo timidamente a vibrar minhas melhores energias por aquela pessoa. Vou pedir a Deus que o abençoe, muito embora eu ainda não tenha muita simpatia, mas eu quero que Deus o abençoe, ele errou como eu erro. Esses pensamentos e esses sentimentos vão induzindo o meu espírito a vibrar uma energia cada vez melhor. E essa energia vai sair do meu espírito, vai inundar meu perispírito e vai de encontro ao meu inimigo. Quem foi beneficiado primeiro com essas energias? Eu mesmo. Toda a energia que eu gerei para o meu inimigo inundou na potência máxima tudo aquilo que eu desejei para ele. Mas o contrário, imagina que eu vou rezar para aquele traste, imagina que eu vou rezar para aquela tranqueira. Eu não tenho raiva dele, mas Deus é grande, o que é dele está guardado. Aqui nós vivemos num mundo de ação e reação, quem fez paga. Não estou com raiva dele. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, que energia a gente está gerando? Essa energia está circulando dentro do meu perispírito e dentro do meu corpo físico. Vai fazer mal para quem? Fora o mal que eu vou fazer para ele quando essa energia bater lá, eu vou fazer mal para mim. É isso que Jesus está falando. Se você rezar pelo teu inimigo, você está rezando é para você. É para você que você está rezando, para mais ninguém. Então nós precisamos ter isso muito bem claro, porque é uma coisa matemática. Produziu boa energia, você é beneficiado. Produziu mal energia, você é o prejudicado.
Simples assim, muito simples. Há no livro dos Espíritos duas questões acerca do mesmo assunto, relacionada ao espírito e ao perispírito e ao corpo, muito curiosas. Allan Kardec pergunta aos espíritos, porque se nós prestarmos atenção na figura, a escala de tamanho aqui do espírito com relação ao perispírito e ao corpo é muito menor ao espírito. Kardec então diz aos espíritos que tem pessoas, questão 146, que tem pessoas que entendem que o espírito tem um lugar determinado para ficar dentro do perispírito e do corpo físico. Diz ainda Kardec para os espíritos superiores que uns pensam que estão nesse ou naquele órgão mais importante do corpo físico. Tem razão essas pessoas? Pergunta Kardec. O espírito tem um lugar determinado para ficar no perispírito e no corpo físico? E os espíritos disseram o seguinte: não tem. Porém, nas pessoas com alta atividade intelectual, o espírito está mais ligado à cabeça. Não é regra geral, mas aquelas pessoas que usam muito do raciocínio, o espírito está mais ligado ao sistema nervoso central, à cabeça. Nas pessoas que sentem muito, utilizam-se de seus sentimentos para beneficiar o próximo, ele está mais perto do coração, dizem os espíritos. Ou seja, não há um lugar pré-determinado, mas o espírito vai permanecer no lugar que mais lhe corresponda à atividade que ele tem. E nós poderíamos, a título tão somente de divagação, nós poderíamos brincar com a imaginação. Ora, se nos que pensam está no cérebro, nos que sentem está no coração, onde está nos glutões? Nas pessoas que vivem para comer, o espírito está onde? No estômago? E nas pessoas desvairadas sexualmente, está no complexo genésico? Mas eu estou curioso para saber se nas fuxiqueiras se está na língua, e nos muquiranas se está no bolso. De qualquer forma, o espírito, não importa onde ele se localiza, importa, e dirá isso Alexandre no capítulo 2 ainda de Missionário da Luz, o espírito tem uma ligação direta com o sistema nervoso central, através de uma ligaçãozinha eletromagnética direto na epífise, glândula pineal. E através da epífise, diz Alexandre, o grande instrutor, o espírito, ser pensante, ele tem ascendência completa sobre todo o seu sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? É todo o nosso sistema hormonal. Os hormônios é que fazem o nosso corpo funcionar. O espírito, não importa onde ele esteja nesse complexo perispírito-corpo, ele tem ascendência sobre o funcionamento do corpo físico através da epífise. Quero, e vou pensar positivo, quero sarar e vou pensar positivo, vai impactar positivamente. Já se sabe hoje, mas fartamente já se sabe, que as pessoas positivas adoecem menos, vivem mais tempo, precisam tomar menos remédios, quando são internadas ficam menos tempo internadas. Isso já se sabe fartamente. No mundo inteiro tem pesquisas sobre isso, milhares e milhares e milhares de pesquisas. As pessoas que têm fé, confiança na vida, as pessoas que fazem força para ser alegres, determinadas no bem, vivem melhor, por conta da atividade do espírito em cima do sistema hormonal. Sofrem, têm problemas de saúde, porque vivemos no mundo material, mas vivem melhor. O contrário também é verdadeiro. As pessoas negativas, as pessoas deprimidas, as pessoas descrentes, sem fé, essas pessoas geram energias menos felizes, que impactam no estado de funcionamento do corpo e vivem doentes. Opção de cada um de nós, porque ter esse ou aquele pensamento é uma opção. Jesus deu a orientação: vigiai e orai, para não cair em tentação. Então vigia o teu pensamento e escolha sempre os pensamentos melhores. Busca o monte da oração para se elevar na escala vibratória.
Consequentemente, você vai melhorar todo o seu estado. E convenhamos, quando a gente melhora o nosso estado espiritual, melhora até as nossas relações com as pessoas que estão conosco. Que ninguém merece conviver com aquelas pessoas que vivem reclamando que estão doentes. Aliás, a gente gosta de ser doente, né? Vive falando das doenças que a gente tem. Se alguém fala perto de nós, oh, mas estou com uma dor de cabeça, estava eu ontem. Rapaz, minha úlcera está atacada, mas a tua sangra? Nós disputamos doenças, quando a gente deveria disputar conosco mesmo saúde, através da atividade mental. Tudo o que pensamos impacta no corpo físico. Tudo. E seremos reconhecidos, ainda uma vez é preciso repetir, pela luz que nós emitimos. Jesus, para encerrarmos. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 34. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que é que Jesus está falando? Ele não está falando que é o olho físico que dá mais ou menos claridade para o nosso espírito, mas sim a forma como a gente enxerga a vida, as pessoas, as circunstâncias. Se os nossos olhos forem bons, de otimismo, de boa vontade, de alegria, de esperança, de persistência no bem, todo o nosso corpo será luminoso, disse Jesus. Mas o contrário é verdadeiro. Se eu for negativo, ou seja, ter o olho mau, ver a vida com má vontade, as pessoas, as circunstâncias, tudo com má vontade, o meu corpo será tenebroso, ou seja, opaco, como disseram os Espíritos na questão 88 do Livro dos Espíritos. E aí Jesus ratifica: vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus está definindo a responsabilidade pessoal, particular de cada um de nós, para fazer brilhar a nossa própria luz. Não nos esqueçamos disso. Ninguém vai acender a nossa luz, a luz da nossa fé, do nosso otimismo, da nossa confiança. Nós é que temos o dever de fazê-lo, e precisa começar hoje. E para conseguirmos, Jesus, sempre Jesus. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente vive escolhendo o atalho, a mentira e a morte. Jesus, sempre Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.